Nós vamos começar uma conversa aqui, uma conversa importante, interessante. E nesse vídeo de hoje eu creio que algo assim de suma importância para a nossa fé cristã, para a nossa vida com Deus, para o norte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direitinho, bonitinho, mas o final é morte. E nesse vídeo de hoje, nesse tempo de hoje, eu creio que você vai sair daqui no mínimo, mais esclarecido, mais convicto a respeito do que você crê e naquilo que você deve crer. Hoje nós vamos falar sobre pastoreando pela Bíblia. E esse é o nosso assunto de hoje. Talvez você já esteja perguntando, mas como pastoreando pela Bíblia? Existe uma maneira de se pastorear sem a Bíblia? É absolutamente possível que alguém esteja por aí pastoreando sem a Bíblia. A primeira coisa que eu preciso aqui ressaltar e destacar é que a autoridade de um líder espiritual, seja de um pastor ou de um sacerdote, de um padre, deve ser as Escrituras Sagradas. Se as Escrituras Sagradas não são a autoridade do nosso pastoreio, do nosso ministério, o nosso ministério é questionável. Se eu não estou pastoreando baseando na Bíblia, se o meu pastoreio não se baseia na Bíblia, não tem respaldo bíblico, então é questionável o meu chamado, a unção e a autoridade que digo ter. Não é verdade? Quero começar aqui com João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, andar nas Escrituras Sagradas e trazer esse tempo de reflexão. O que eu estou vivendo na minha vida pessoal, em primeiro lugar, o que eu estou vivendo tem respaldo bíblico? O que eu estou vivendo, colocando em prática, eu tenho a Bíblia como o meu respaldo, como o meu espelho, como o meu referencial, a minha base firme, a minha regra de fé, ou a vida, o estilo de vida que estou vivendo é baseado no achismo, baseado na minha intuição, na minha natureza e naquilo que eu acho ser certo ou não. Partindo para uma vida ministerial, uma vida pastoral, o que eu estou fazendo no ministério tem respaldo bíblico? O que eu estou exercendo no ministério tem o aval, a cobertura bíblica? Ou eu estou sempre atropelando as Escrituras? Estou sempre indo de encontro às Escrituras? A Bíblia diz que no princípio era o verbo é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então Deus fez tudo por meio da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja sol, luminares, haja árvores, hajam animais. E houve tudo que Deus liberou com a sua palavra. E a Bíblia diz que essa palavra que saía da boca de Deus era Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E você vai perceber que o apóstolo João vai destrinchar dizendo que essa palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João disse, vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João, ele escreve o Evangelho de uma maneira assim, muito íntima, muito reveladora, trazendo uma característica diferente dos outros três evangelhos. João começa a mostrar uma parte de Cristo que os outros não tiveram cuidado de mostrar. Também não era para menos. João era o mais íntimo. A Bíblia diz que o apóstolo João recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era tão íntimo de Jesus que uma vez Pedro queria tirar uma dúvida e disse, João, pergunta ao mestre se é isso mesmo. Então, dando a entender que João estava mais perto de Jesus, tinha uma intimidade maior, era o mais novo, era o caçula, era o adolescente
da turma, e o ingênuo, aquele que também era mais carente, precisava mais de estar perto do Senhor. E então ele aproveitou tudo isso para então ter intimidade maior com Deus. E aí a revelação que ele tem de Jesus é um pouco diferente dos outros evangelhos. Ele começa a revelar Jesus mostrando muito a parte da sua divindade. Ele vai mostrando que Jesus sempre esteve com Deus. Jesus era aquela palavra que saía da boca de Deus quando Deus estava construindo e criando todas as coisas. João é aquele que vai dizer que ninguém subiu ao céu senão que lá desceu Jesus Cristo, que está nos céus. João 3,13. E aí João vai destacar algumas falas de Jesus que são surpreendentes, são tremendas. E uma delas é quando Jesus, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus começa a dizer que a libertação vem por meio da verdade. Só que não é verdade, por exemplo, que você encontra no dicionário, a verdade de algo, não. A verdade chamado Cristo. Aleluia. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando chega no capítulo 14, versículo 6, Jesus se revela de maneira mais profunda. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando chegamos no capítulo 17 de João, aí Jesus vai dizer: Pai, santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele falou: eu sou a verdade. E agora está dizendo: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora ele está dizendo que a palavra é a verdade. E essa palavra que ele diz, a tua palavra é verdade, é a mesma palavra, o mesmo verbo, por exemplo, que João começa escrevendo. No princípio era o verbo, era a palavra. A tua palavra é a verdade, essa palavra do início. Então, resumindo, nós podemos concluir que a palavra é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Tremendo. Agora vamos lá. Pastoreando pela Bíblia. Como é que eu posso pastorear sem a Bíblia? Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus. A matéria em si não passa de folhas, um conjunto de 66 livros. Mas a palavra que está dentro é Jesus se revelando ao mundo. Portanto, qualquer líder que deseja certificar-se de um respaldo coerente do seu ministério precisa colocar a palavra de Deus no centro, ou seja, Jesus no centro. Pastoreando pela Bíblia significa buscar saber quais os ensinamentos de Jesus, qual é a doutrina de Jesus, o que ele ensinou, tanto no Antigo Testamento, porque Jesus ensina no Antigo Testamento. Quando Davi diz lá em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí, versículos antes, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que ela é diferente de outros livros. Outros livros você lê, você toma informações, você até fica impressionado com algumas informações, mas não passa daí. A Bíblia não. Quando você lê a Bíblia com atenção, com humildade, ela transforma você. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Então Jesus, no Velho e no Novo Testamento, ele nos edifica por meio da sua palavra. Ele nos ensina, ele nos traz doutrina. E aí quando Davi, ele vai comparar o homem como árvore plantada junto a ribeiro de águas, primeiro vai dizer assim, ó: abra mão da roda dos escarnecedores e tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Daí para frente, então, você vai o quê? Você vai ser transformado em alguém parecido como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Porque quem lê a palavra, quem medita na palavra de Deus é transformado. Por quê? Porque é o próprio Jesus se revelando na palavra, mudando as nossas vidas. Há um homem, grande homem de Deus, profeta do Senhor, em Lagos, Nigéria, chamado T.B. Joshua. Ele diz: quem medita nas Escrituras Sagradas faz uma visita a Deus. É forte, é muito forte. Pastoreando pela Bíblia. E aí eu quero aqui dar minha cara a bater, porque graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu tenho o ofício pastoral, Deus me chamou para ser pastor. E um dos diferenciais que nós procuramos ter é respaldar nosso conselho, nossa visão, nosso estilo de vida, nossas pregações, nosso discipulado, nossa conduta, nossas decisões. Procurar respaldar tudo isso pela Bíblia, andar pelas Escrituras Sagradas. Eu creio em avivamento por quê? Porque a Bíblia fala de avivamento. Jesus é o avivamento. Ele diz que eu vim para dar vida e vida com abundância. Não é? Eu creio em milagres porque a Bíblia fala de milagres e não há um lugar na Bíblia que diz onde Deus cessaria os milagres. Então já vou começar a apontar algumas coisas aqui que são importantes. São importantes por quê? Porque existem muitas vozes no mundo, existem muitas vozes, principalmente no Brasil, e existem vozes querendo calar a força do Espírito Santo. Existe um assunto chamado cessacionismo, que é um ponto da teologia reformada que diz que os dons cessaram, que Deus não atua mais em dons espirituais, que aqueles dons espirituais que a igreja primitiva experimentou, o dom de línguas, dons de curar, dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, de variedade de línguas, interpretação das línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de visão, aquilo que os discípulos experimentaram, porque o Espírito Santo concedeu a eles. Há uma fala hoje dizendo que cessou, que não existe mais dons espirituais. Eu não sei em que lugar da Bíblia encontraram essa parte que diz que Deus parou, porque o encontro é diferente. Eu encontro nas Escrituras o Senhor ensinando por meio do apóstolo Paulo que os dons, espirituais são importantes para a edificação da igreja, e os dons ministeriais, que é o ministério quíntuplo, que é o ministério profético, evangelístico, apostólico, pastoral e de mestre, são para a edificação do corpo, a fim de levar o corpo à unidade da fé em Cristo Jesus. Ainda hoje isso está acontecendo, o corpo, que é a igreja, está sendo formado. Dizem por aí também que os dons ministeriais cessaram, que não tem mais apóstolo hoje, que não tem mais profeta hoje, mas evangelho só tem um pastor. Interessante que tudo cessou e menos o pastor, porque quem fala isso é pastor muitas vezes. Então, isso não é pastorear pela Bíblia. Isso é pastorear pelo conhecimento intelectual, pelos conhecimentos humanos, pelas teologias, pelas premissas, as lógicas, sabe? As ideias que homens que não tiveram experiência com o Espírito Santo lançaram. Não tiveram experiência com o Espírito Santo, então fundamentaram uma teologia dizendo: Deus não atua mais, porque nós não experimentamos, então Deus não atua mais. Só que eles não fizeram, geralmente esse povo que crê nisso, não fazem o que os que experimentaram fizeram. Oraram, jejuaram, passaram tempo com Deus, buscando até experimentar um nível mais profundo com o Senhor. Quem critica nunca andou por esse caminho. Então, preste atenção, pastoreando pela Bíblia. Como que eu vou pastorear quebrando princípios bíblicos? Como que a Bíblia diz que Satanás vai ser preso durante 1000 anos, e nesse tempo vai ser o tempo em que Jesus vai estar reinando na igreja durante 1000 anos, e eu vou dizer que Satanás já está preso, ou que Jesus já está reinando? Como que eu vou quebrar esses princípios bíblicos?
Como que a Bíblia diz que o ladrão, que é a figura do diabo, veio para matar, roubar e destruir, ele está atuando? Eu vou dizer que não tem mais demônios atuando na vida das pessoas. Quantas vezes expulsamos demônios das pessoas, demônios falando na boca das pessoas que estão destruindo e tal, e quantas vezes já fizemos isso? Mas existem aqueles que dizem que não existe isso, não tem endemoniamento, né? Enfim, esses são pontos assim que talvez você nunca nem ouviu falar e nem gostaria de ouvir, que são pontos assim tão irrelevantes, né? Que são irrelevantes, são pontos tão estarrecedores, tão heréticos, que não vale nem a pena soltar aqui. Mas eu quero falar de algo, de coisas mais simples, coisas mais do dia a dia. E eu quero aqui começar, deixa eu tomar um cafezinho aqui, eu quero começar falando sobre a necessidade que nós temos quanto leitores da Bíblia, quanto ouvintes da palavra de Deus, necessidade que nós temos de conhecer as Escrituras, para que também possamos julgar a mensagem, para que possamos ter discernimento se a fonte onde nós estamos alimentando nossa alma com a palavra, se essa fonte ela é bíblica. Então, eu quero alertar você. Esse vídeo, com certeza ele vai rodar, muita gente vai ser alcançada, inclusive pessoas que não têm a fé, que ainda não entregaram a vida para Jesus. O propósito maior das nossas palavras aqui é principalmente alcançar pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, uma dica para você: conheça as Escrituras, conheça a Bíblia, busque se aprofundar. Se o teu líder espiritual, se o sacerdote que está sobre você, no papel de te ensinar as Escrituras, começar a sair fora das Escrituras, você tem a responsabilidade de tomar uma atitude diante de Deus, de não se compactuar com a heresia. E aí eu quero aqui destacar algo assim que é comum no Brasil todo. Se a liderança, o sacerdote que você está ouvindo, não fundamenta a palavra, não coloca a Bíblia Sagrada como a regra de fé acima da própria igreja, sai fora, sai fora. Já ouvi fala de sacerdote dizendo que a igreja está acima da Bíblia, e não está. Não está. Pastor, bispo, apóstolo, padre, bispo, arcebispo, papa, ninguém está acima da Bíblia. Na verdade, a igreja ela existe por causa das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. E como que a instituição religiosa vai estar acima da Bíblia? Jamais. Isso é um ponto. Segundo ponto: se na doutrina, se na fala do seu líder há alguém mais além de Jesus como mediador, como fonte de paz, como intermediário, sai fora. Se estão dizendo para você que Jesus salva, mas que Maria também salva, e que os santos podem responder as orações, sai fora. Sai fora, rápido, antes que você morra no erro. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final é morte. Sai fora. Abra mão desse ambiente. Abra mão desse ambiente. Porque como é que as Escrituras, elas são tão claras, dizendo que Jesus é o único caminho, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu então começo a eleger outras figuras para também responder minhas orações, ou me
interceder por mim diante de Deus. O primeiro mandamento, e eu vou ler aqui para você, o primeiro mandamento está em Êxodo. Isso aqui é muito forte. Infelizmente, eu sei que vai ter pessoa, vai ter gente que mesmo ouvindo, que mesmo diante dessa verdade, vai tipo relevar, vai ignorar. A Bíblia está dizendo, mas eu acredito que hoje mesmo eu escutei falando sobre isso para alguém cuja casa estava cheia de imagens de escultura. E eu mostrei na Bíblia, e quando terminei ele disse assim: não, a Bíblia está falando, mas eu acho que não é pecado não. Eu acho, o achismo. Isso está levando muita gente para o abismo, muita gente está morrendo no erro e indo para o inferno. Por quê? Porque elas preferem acreditar no achismo. Eu acho que Deus não vai fazer isso não. Acho que Deus... Você não tem que achar nada, você tem que crer no que as Escrituras falam. E em Êxodo, capítulo 20, diz assim: então falou Deus todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E esses deuses que Deus está mencionando, que são deuses com D minúsculo, tem nome. Ele vai dizer: não farás para ti imagens de escultura. Os outros deuses são imagens de escultura, ídolos. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então preste atenção, você que me escuta, me assiste neste momento, preste atenção no que eu estou falando. Se você tem imagens de escultura na sua casa, objetos como fonte de paz, porque o que é idolatria? Você fazer de qualquer objeto uma fonte de paz para você. É uma substituição de Deus, porque só Deus pode nos dar a paz. Só Deus pode nos conceder a paz. E se o seu líder te incentiva a fazer petições para Maria, para Pedro, Paulo, João, sai fora. Ele está indo para o abismo e você atrás. Ele está indo para o inferno e você junto. Porque a idolatria é abominação diante do Senhor. Além do que, é perda de tempo. Porque a Bíblia diz que os ídolos nada são. O apóstolo Paulo diz: o ídolo nada é. Eu vou mostrar aqui em Salmos 115 algo interessantíssimo. O rei Davi vai dizer a respeito dos ídolos, dos outros deuses. Então ele diz assim, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ok. O versículo 4, Salmo 115, 4. Os ídolos deles quem? Das nações, das pessoas que não conhecem Deus e, portanto, se prostram diante de ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Então, quando a Bíblia vai falar sobre os ídolos, deixa muito claro que eles são mortos, eles não existem.
As imagens têm boca, mas não falam. E tornam-se semelhantes a eles os que praticam, os que idolatram e também aqueles que fabricam. Para Deus, uma pessoa que idolatra, uma pessoa que se prostra diante de uma imagem de escultura, está tão morta quanto o ídolo. Essa pessoa está separada de Deus, está morta para Deus. Você precisa se arrepender da idolatria para então viver diante de Deus. Porque Deus nunca, jamais incentivou que alguém adorasse a Ele por meio de objetos. E Jesus vem ratificando isso quando ele diz para a mulher samaritana. Ele diz, olha, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não preciso colocar a imagem de uma pessoa para eu conseguir facilitar a minha adoração a Deus. Pelo contrário, é em espírito e em verdade. Nessa hora é só eu e Deus, só nós dois. Tem mais uma palavra em Isaías 45:20 que diz assim, ó: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus, com D minúsculo, rogam a um Deus que não pode salvar. Então, de repente, você tem, durante muito tempo, rogado a um Deus que não pode salvar. A imagem de escultura. Se você vai para Maria, para São Benedito, Santo Antônio, Iemanjá, vai para São Cosme e Damião, se você vai para São Pedro, São Paulo, São Judas, você está buscando um Deus que não pode te salvar. Além do que, a Bíblia diz que isso é a consulta aos mortos. Isso é abominação diante do Senhor. Eu sei que tem gente que me escuta, que escuta essa palavra e diz assim, mas eu não acho que é assim não. Tudo bem, isso só mostra uma cegueira que existe em você e que só a misericórdia de Deus para tirar essa cegueira. Mas se você tem um mínimo de inteligência espiritual e consegue entender que as Escrituras são a verdade e o que ela fala tem que ser obedecido, então começa a tomar uma atitude. Toma uma atitude na tua vida. Se o teu sacerdote incentiva você a rezar terço, a estabelecer santos, homens que já morreram, como mediador entre você e Jesus ou entre você e Deus, você precisa rapidamente abandonar esse ambiente e buscar a Deus, num ambiente cuja a base firme da fé seja Jesus Cristo e somente o Senhor Jesus. Pastoreando pela Bíblia. Quando é que eu pastoreio com a Bíblia? Quando eu trago respaldo bíblico nos aconselhamentos, nas decisões que eu ajudo as pessoas a tomar. Diferente disso, tem muita gente hoje, por exemplo, muitos líderes, tanto católicos quanto líderes evangélicos. Felizmente, infelizmente, tá uma várzea. Quando as pessoas querem se divorciar, e aí o líder avalia a situação e diz, eu acho que aqui poderia se divorciar, eu acho que tudo bem. A Bíblia diz que só existe um caso que cabe o divórcio, que Deus vai entender se o marido ou a mulher pediu divórcio, que é o adultério. E mesmo assim, quando você vai olhar para o contexto, a Bíblia vai trabalhar a questão do perdão. Perdoar. Se a Bíblia diz que devemos perdoar até os inimigos, imagine o esposo, a esposa que de repente caiu e vacilou e pecou contra você. Só existe um ponto que de repente, se você não conseguir lidar com a situação, você pode pedir o divórcio e você está livre. Fora disso, se tem um líder que diz para você, não, pode largar, se não tem compatibilidade, se a pessoa não acompanha você, se a pessoa tem maus hábitos, se a pessoa tem mau hálito, se a pessoa é isso ou aquilo outro, se ela bebe, se ela... Esse tipo de conselho é satânico, é humanista, fora da Bíblia. Alguém que te aconselha a se divorciar, ele não pastoreia pela Bíblia, ele pastoreia pelo entendimento mundano do mundo, pelo entendimento de hoje. Nós precisamos voltar para a Bíblia, voltar para as Escrituras Sagradas.
nós precisamos. Eu acredito nas palestras, eu acredito nos aconselhamentos de vários motivos, são tremendos, mas tudo aquilo cuja base não seja as escrituras sagradas, pode ser uma construção em areia, pode ser uma construção sem firmeza. Jesus vai dizer em relação à sua palavra, em relação às escrituras e a ele mesmo, ele vai dizer aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceram a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Quando você segue um conselho, e a base daquele conselho não é a Bíblia, a palavra de Deus, então esse conselho, ele não tem força. Daqui a pouco você se pega como se não tivesse chão nos pés. Então, para que nós possamos aconselhar e o nosso conselho ter poder, respaldo, precisa ser conselho respaldado pela Bíblia. Uma igreja cuja ênfase não é a Bíblia, uma pregação cuja ênfase não é a palavra de Deus. E existem pregações de todas as maneiras. Tem gente que fala uma palavrinha bíblica e passa 1h30 falando blá blá blá, trazendo estatísticas, fala do que o jornal está falando, fala do que os filósofos estão falando, fala frases de efeito, blá blá blá, e escritura nada. As pessoas não têm acesso às escrituras. Sabe o que o mundo está precisando hoje? Sabe o que a sociedade está precisando? Sabe o que a igreja está precisando? As pessoas estão precisando? Elas estão precisando disso aqui, ó, Bíblia. Que a gente pregue mostrando os textos bíblicos, lendo os textos bíblicos, interpretando a Bíblia e deixando a Bíblia enfiar-se no coração das pessoas para que elas sejam transformadas. Porque pregações, discursos sem base bíblica não passam de falácias humanas. Os palestrantes de coach estão aí dando shows e pode até ajudar numa coisa e outra, eu não tenho nada contra, mas o que transforma é a Bíblia, o que transforma são as escrituras sagradas, porque Jesus está nas escrituras, Jesus está na Bíblia. E Jesus vai falar algo muito forte, ele vai dizer algo muito forte aqui no Evangelho de João, capítulo 6, João 6, 63, ele diz assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, deve ser a base das nossas pregações, dos nossos conselhos e aconselhamentos e do nosso estilo de vida, da nossa conduta de vida. Marido, o que você está vivendo tem respaldo bíblico? Porque tem gente que eu vivo do jeito que eu quero e acabou-se a história. A mulher, e a Bíblia? Que negócio de Bíblia? Eu quero viver do jeito que eu quero. Você vai morrer e vai pro inferno. Porque viver do jeito que você quer, viver como a natureza adâmica quer, e ela vai se afastar cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. É isso que o pecado faz. E quem não gosta de trazer a Bíblia para a sua vida, de respaldar a sua vida na Bíblia, é porque no fundo quer viver confortável no pecado. Porque a Bíblia é a maneira de nos santificarmos. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra e busco o respaldo bíblico para a minha vida diária, então essa palavra vai transformando a minha vida de glória em glória. Daqui a pouco eu me pego parecido com Jesus, eu me pego tendo a mente de Cristo. Isso é muito forte, é importante demais. E quem não baseia a sua vida nas Escrituras corre um sério risco de no dia de amanhã não estar de pé. Só existe uma maneira de estarmos estabelecidos, uma maneira de estarmos firmes, é pela palavra. Eu vou te mostrar aqui algo curioso que o autor aos Hebreus
ele traz para a gente algo muito curioso. O autor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ele começa o livro dizendo assim, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Constituiu o herdeiro de tudo, Jesus é herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então isso aqui entra em consonância, em conexão com o que João fala. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Aqui está dizendo que Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. O mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui é muito forte, aqui são segredos, chaves para viver uma vida firme. Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem está firme na palavra de Deus será inabalável. O apóstolo Pedro diz que a semente da palavra dentro dos nossos corações são sementes incorruptíveis, que não se corrompe, que pelo contrário transforma o que é corruptível dentro de nós. Então, qual autoridade eu tenho como pastor? Se o meu ministério não é respaldado pela Bíblia, eu não tenho autoridade, eu só tenho falácia. Se a autoridade de um pastor, de um padre, não são as escrituras sagradas, então é questionável o seu ministério. Chega lá, se você vê um pastor que está com imagem de escultura lá na igreja, pode chegar pela Bíblia e mostrar: pastor, a Bíblia está dizendo que é pecado, e aí? O pastor vai ficar calado. Da mesma maneira que se chegar para o padre e mostrar que está errado, tem imagem de escultura, sabe, incentivando as pessoas a depositar esperança e fé naquilo ali, pode chegar com a Bíblia: padre, está errado, e aí? Não foi por isso que Lutero reformou a igreja? A autoridade de uma liderança, de um ministério, está na palavra de Deus, está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Escritura Sagrada. Jesus é o poder máximo da igreja. Toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor, e não que Maria é a Senhora. Todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. Quando você dobra o seu joelho diante de imagem de escultura, você está cometendo uma abominação diante de Deus. Quem recebe a sua reverência não é Deus. Deus dá as costas para isso. Quem recebe a sua reverência... Quem? Eu não queria falar sobre isso. Eu não queria mostrar isso. É muito forte. Eu não queria mostrar isso. Mas eu vou mostrar, porque se eu não trago as escrituras sagradas e fico só nas minhas palavras, a minha palavra não tem poder. Então vamos lá. Oséias. Quando uma pessoa se encurva diante de uma imagem de escultura, não é Deus que recebe sua reverência. Mas eu vou te mostrar quem é que recebe a prostração, a adoração. Oséias capítulo 4, versículo 12.
Se eu tivesse condições de focar a câmera aqui nesse versículo, deixa eu ver, o versículo 12. Vou botar aqui, ó. Não consigo. Versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira, não é? Madeira, e a sua vara lhe responde, porque o Espírito com E minúsculo, portanto não é o Espírito Santo, o espírito de luxúria os engana e estes se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Consegui. É forte. Deus está dizendo assim, ó, meu povo, consulta o madeiro, porque naquele tempo as imagens de escultura eram feitas de madeira, na maioria. E sua vara lhe responde. Por quê? Porque um espírito de luxúria, prostituição, que está por trás da imagem, esse espírito com E minúsculo, portanto não é o Espírito Santo, é o espírito de luxúria, o espírito do diabo. Esse espírito responde à prece da pessoa, para que ela tenha aquela sensação de que teve uma resposta, e ela se afasta da sujeição de Deus. Ela não vai querer mais se submeter a Deus. Ela não vai querer mais obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque ela encontrou uma resposta no espírito de luxúria que está atrás da imagem de escultura. O problema é que esse espírito é o espírito do diabo. E o diabo está condenado ao inferno. E todas as pessoas que seguem a doutrina do diabo, que é a idolatria e tantas outras coisas, também vão para o inferno juntamente com o diabo. E para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, se o ambiente onde você está, eu estou falando com evangélico, estou falando com católico, espírita, gente que frequenta terreiro de macumba, vá do amanhecer, todo ambiente que você frequenta, onde Jesus não é o centro, e além de Jesus no seu centro, tem lugares que ainda estabelecem imagem de escultura, eu te digo, perna para que te quero, xarapipiquara, corra daí, você vai morrer no engano. E esse espírito de engano vai levar você para o abismo, para o inferno. Então, pastorear pela Bíblia significa dar a você segurança. Você não deve seguir a visão de um pastor. Você deve seguir a Bíblia. Se a visão do pastor é bíblica, siga. Se não é bíblica, não tenha receio de abrir mão. Você não tem que seguir a visão de um papa, a visão de um padre. Você tem que seguir a Bíblia. Se ele está seguindo a Bíblia, então siga. Agora, se ele não segue, não tenha receio de abrir mão. Quando alguém diz assim, não, eu nasci nessa religião, porque os meus pais eram dessa religião, os meus avós eram dessa religião, meus tataravós, e aí eu vou morrer assim também. Faça isso não. Porque provavelmente os teus ancestrais viveram nessa religião porque eles não tiveram acesso às escrituras sagradas. Mas você tem. Você tem acesso. Deus não te terá por inocente. Toma uma atitude. Conheça as escrituras. E viva pelas escrituras. Não fique se entregando cegamente a ideias de gente que não conheceu Deus, que não conheceram as escrituras. Decida seguir as escrituras. Aí está a tua segurança. Aí está a tua segurança. Pastoreando pela Bíblia. O que eu estou falando aqui é uma maneira de pastorear você. É uma maneira de nortear a tua vida pela palavra de Deus. Eu quero que no mínimo, depois dessa fala, você esteja mais curioso pela Bíblia.
você esteja mais disposto a dar atenção para as Escrituras Sagradas. Lê a Bíblia. Pastor, tá ruim, porque eu não sei ler. A Bíblia diz que bem-aventurado quem lê e quem ouve as Escrituras Sagradas. E hoje, em pleno século XXI, na era da tecnologia, não tem mais desculpa. Porque se você quiser, você pode ter a Bíblia inteira em áudio de Gênesis a Apocalipse. Nós temos áudios da Bíblia inteira na voz de Cid Moreira e de tantos outros. Você pode procurar na internet, está tudo lá. Se você for numa banca de jornal, possivelmente vai ter como comprar um CD, um pendrive com as escrituras, com a Bíblia toda. Se você for numa banca de jornal. Então, não tem mais desculpa. Se hoje você morrer, se a partir de hoje você morrer e for surpreendido pelos demônios no inferno e perceber que caiu no abismo, não será porque você não foi avisado. Porque eu estou aqui pastoreando você pela Bíblia Sagrada. E o foco maior das nossas falas, dos nossos vídeos, não é outro senão pastorear a você, pastorear o seu coração. Se você já é um cristão, já é crente e está vivendo como quer e não pelas Escrituras, toma jeito, toma vergonha, toma jeito nessa testa e se submeta às Escrituras. Respalde sua vida pelas Escrituras Sagradas. Você que não é crente ainda, se converta ao Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus. E só Ele pode transformar a tua e a minha vida. E só Ele pode nos salvar. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Receba essa palavra para a sua vida e seja pastoreado pela mesma. Deus abençoe.